O Itaú é o banco que vem melhor em termos de rentabilidade esse trimestre, mais uma vez, mais que o dobro do Banco do Brasil. Não vai chegar como no Itaú de 20% esse ano. Acho que é isso. No geral, acho que o Itaú é o banco mais bem preparado. Vamos comentar sobre Itaú, Santander e as seguradoras, né? Sim. E se quiser, a gente pode falar um pouco de Inter também. Sim. Bom, o Itaú é o banco que vem melhor em termos de rentabilidade esse trimestre, mais uma vez. Tá? A gente estima aí 11,4 bilhões de reais de lucro, né? Assim, mais que o dobro do Banco do Brasil. Eles disputavam o primeiro colocado. Tá? O ROI de 22%, 22,1%. Então, crescimento aí de lucro de 13,5% no ano. Então, um super crescimento de lucro que vem acompanhado com uma rentabilidade mantida nos 22%. Tá? Tá bom. Então, está super bem, enfim, inadimplência sob controle. Já começam a falar de uma piora de inadimplência mais para o segundo semestre. Eu acho que esse tri eles fazem um bottom, e aí vai depender um pouco mais da dinâmica do ciclo. Mas acho que é um banco que tratou bem ali tanto o crédito, principalmente o crédito de cartão, porque eles têm a maior carteira de cartão. Não sofreram tanto porque estão mais posicionados no alta renda e também, obviamente, faz parte do segredo de cada casa como manejar a carteira, né? Então tem credit scoring e tudo mais. Na parte de NII, crescem mais do que o crescimento do crédito. O crédito deve crescer uns 10% esse tri. O NII cresce mais, que é a receita de juros. O seguro está vindo muito bem. Os seguros deles já roda, já faz um tempo crescimento de 2 dígitos, ano a ano. E também fizeram um bom trabalho, vamos dizer, vão começar a fazer um bom trabalho em custo na nossa visão, tá? Todo mundo está enxugando as agências, acho que o Itaú também vai fazer isso, e agora a gente deve ver aí também, em termos de headcount e tudo mais, uma melhor dinâmica ali em termos de redução, tá? Acho que é isso. No geral, acho que o Itaú é o banco mais bem preparado no ciclo, né? Outra coisa importante é que ele faz o hedge dos juros. É o único banco que, junto com o Banco do Brasil, de certa forma, só que o Banco do Brasil é um hedge mais natural, de balanço, demora um pouco mais para você ter os impactos desse hedge no balanço. O tri passado ele sofreu mais porque a Selic subiu mais rápida e acabou impactando o custo de funding do Banco do Brasil. No caso do Itaú, não. Ele já faz um hedge via derivativos e tem se provado resiliente nesse ciclo. Tá? Então, a Selic mais alta não impacta a receita financeira deles de mercado, como vai impactar tanto do Bradesco como o Santander. E Santander, você acha que é um trimestre mais morno, como foi o primeiro? Não, o Santander tem um primeiro trimestre ok, tá? O segundo trimestre vai ser meio que em linha com o primeiro, não vai ter muita evolução. A gente está falando de um lucro de 3,8 bilhões de reais, tá? Meio que flat tri a tri, tá? Mais um ROI em torno de 14,8, então um ROI meio que parecido já com o Bradesco. Não chega no Itaú, não vai chegar como no Itaú de 20% esse ano. A gente teve uma conversa com o CEO há pouco tempo, ele confirmou que a recuperação em termos de ROE vai demorar um pouco mais. A gente está falando em 2027, tá? Ele postergou. Eu achava que era 26. Você acha que o mercado vai estar mais de olho naquela possibilidade de fechamento de capital do Santander Brasil, ou você acha que isso ficou um pouco para trás? Eu acho que ele tem uma data, né? Eu acho que seria antes das eleições, entendeu? Porque as eleições, se tiver alternância de governo, você pode ter um valuation de todos os bancos indo para cima, e o que é ruim pro case de fechamento de mercado, né? Porque o controlador, né, que vai pagar mais caro. O controlador é muito esperto, ele sempre faz compra e venda de ativos no mundo todo, muito baseado no pricing. Então ele compra barato e vende caro. Então ele fez oferta quando achou que estava
estava caro, aumentou a oferta quando achou que estava mais caro e veio diminuindo desde então. Quando o ROI, por exemplo, bateu a 10%, ele tinha a visibilidade que o ROI ia subir, ele foi lá e fechou, quer dizer, não fechou capital, era para fechar 100%, mas teve 10 pontos percentuais aí, 10% que ainda continuaram como float. Então hoje ele tem um float diminuto. Enquanto outros bancos têm 30%, 40%, 50% do float aí, ele tem 10% apenas, né? E o Santander está mais caro também em termos de valuation, tá mais caro que o Itaú. Então, assim, apesar da gente gostar do case, o papel já andou mais que o resto. Tá, quer dizer, ou caiu menos, né? Porque tá tudo caindo, enfim. Mas em termos de valuation relativo, em relação ao próprio Itaú, a gente vê com valuation um pouquinho mais caro. Beleza, e para a gente fechar do seu lado, seguradoras, e aí tem o Inter, se você quiser falar primeiro um pouco, Banco Digital, você citou mudança de Bradesco, Itaú, o Inter, a gente vê uma melhora tri-a-tri e ano a ano, tá, de lucro. Então também, assim, não vai ser ruim. Aí depende um pouco de qual a magnitude desse delta vai ser. A gente não fez a prévia ainda, a gente está trabalhando nos modelos, vai soltar a prévia em breve, mas a gente já sabe que vem com uma dinâmica boa de crescimento de lucro, como ele já vem sinalizando nessa nova fase dele de melhora de rentabilidade, aquele plano 60-30-30 dele de 60 milhões, 60% como é que é? 30% de ROI, 60 milhões de clientes com 30% de índice de eficiência. Tá? A gente acha que é difícil alcançar esses números até 2027, mas mesmo que não alcance esses números, chegando minimamente melhor que agora, pô, já vai ser um grande feito e a gente acredita nisso, tá? Que a gente acredita que o banco continua entregando uma melhora, ele tem uma base de clientes enorme, pouco explorada ainda, e é por isso que o crédito dele cresce 30% ano a ano. Tá? Então, acho que essa tendência de crescimento de 25% a 30% de crédito continua ao longo desse ano todo. Tá? Vai vir com essa dinâmica nesse trimestre também, a gente estima, e isso faz com que ele tenha uma melhora tanto tri-a-tri como ano a ano no lucro da empresa. O que atrapalhou um pouquinho a eficiência foi a incorporação da Interpag. A Interpag do Banrisul? Era metade do BMG, metade dele. BMG. E aí, como o BMG mudou o foco, não vai focar mais em pequenas e médias, vai focar só em consignado, ele vendeu a participação dele na adquirente, a Interpag é uma adquirente, né? E a adquirente tem a ver com pequenas e médias. Então, pro BMG não fez sentido, ele vendeu. Vendeu pro Inter, né? Tá. Aí, passando para as seguradoras, a gente vê uma melhor dinâmica tanto para Porto, tá, como para a BBSeg. A BBSeg, que teve um tri muito fraco no tri passado, então vem com uma melhora. Tá? E a gente tem para a BBSeg um lucro de 2,16 bilhões, tá? Um crescimento de 8,6% tri-a-tri e 16% ano a ano. Tá? É uma dinâmica boa. 2 dígitos de crescimento, a gente vê com uma dinâmica boa. Eu só não acredito que ele consiga fechar o ano com 2 dígitos de crescimento de 15, 16 nesse patamar. Pode ficar próximo, mas eu acho que a tendência é um pouco mais baixista. Por quê? Porque acho que a atenção agora fica para crescimento de prêmios. Não está crescendo o prêmio muito bem. Então, acho que crescimento é o grande ponto aí para a BBSeg. Tá. E Porto tem a base de comparação mais fraca também, né? A Porto... E tem um Easy Comps em relação ao segundo tri do ano passado, eu tô enganado. Sim, tem um Easy Comps, mas porque o ano passado ele teve uma receita financeira muito fraca. As enchentes no Rio Grande do Sul impactaram, mas não impactaram tanto o trimestre como fechado. Tá? Em termos de sinastro, só foi um mês ali com um pico ali maior, o mês de julho, se eu não me engano. Mas aí ele conseguiu. Então, ele não tinha uma exposição muito grande ali ao Rio Grande do Sul. Então, ele passou relativamente bem em relação a isso. Esse tri, ele vem bem parecido com o tri passado em termos de lucro. Tá? A gente está estimando aí 800 milhões de lucro. Caramba, quase 1 bi de lucro Porto já.
800 milhões. É uma queda razoável em relação ao tri passado, porque o tri passado foi muito bom, foi tudo maravilhoso. Mas sazonalmente o primeiro é muito forte, né? Ou é o quarto? Só é que o mix dele está mudando. Então, para a saúde, sim. Alto, né? Melhor para a saúde no primeiro tri. E aí esse tri cai o lucro por conta do saúde. Entendi. Tá? Porque o saúde piora. O alto, ele é pior no primeiro tri, exatamente, ele é pior. Tem mais chuvas, mas melhor agora. Só que o alto, em termos de rentabilidade, ele vem perdendo relevância em relação aos outros. Tá? Então, a piora no saúde já começa a fazer efeito agora. Tá? Fora isso, o primeiro tri veio com um resultado financeiro muito bom, que provavelmente não vai se repetir esse trimestre. Então, a gente vê essa pequena queda. Mas em relação ao ano passado, ele vem amassando com uma melhora de 43% de melhora de lucro ano a ano. Muito forte. Que um ROI de 23%. Né? Então, assim, é um resultado bom na nossa visão. Se ele manter esse patamar para o resto do ano, ele vai ter um crescimento razoável em relação ao ano passado, fazendo com que a empresa esteja bem, vamos dizer assim, bem posicionada no segmento, fazendo o dever de casa de diversificação, usando a base, que a vantagem competitiva deles é que ele consegue mobilizar a base de corretores muito bem. Acho que é o maior operador de corretores do Brasil, vem dele. Inclusive, grande parte da melhora no saúde, do crescimento de 30 e poucos por cento ano a ano no saúde, vem da mobilização da base corretora e a rentabilidade da unidade, que está com 30 e poucos por cento de ROI, aí depende de como você como você calcula o ROI, mas enfim, acredito que seja bem melhor que os pares. É a única seguradora que conseguiu rentabilizar nesse ciclo a parte de saúde. E agora está ficando bem mais estável os resultados de saúde. Está vindo com um patamar de rentabilidade mais ou menos estável. Até o ano passado, meados do ano passado, não tinha escalabilidade suficiente para ter resultados recorrentes, né, nessa unidade, e agora está começando a ter. Eu acho isso super positivo. Ele vem de uma base pequena, mas mobilizando bem os corretores.